Esse vídeo é para explorar um pouco a entrevista do Primož Roglič após a sexta etapa da Volta ao País Basco, sendo campeão da Volta ao País Basco, assumindo a liderança na última etapa, colocando o companheiro de equipe, o Vingegaard, na segunda colocação, e o Pogačar, que estava na quinta colocação na penúltima etapa, subiu para a terceira colocação, mas de longe ter subido da quinta para a terceira colocação foi um motivo de felicidade. Pelo contrário, a Jumbo-Visma, na Volta ao País Basco, raspou o tacho, levou tudo que podia e não podia, fez um trabalho de equipe fantástico e isso tirou completamente o foco, ou a concentração, ou deixou o Pogačar relativamente frustrado. Por isso que eu vou fazer um outro vídeo sobre a entrevista do Pogačar, mas por enquanto é a entrevista do Primož Roglič. Apenas algumas pequenas informações. O Primož Roglič, para quem tiver interesse, vai lá no canal da Jumbo-Visma no YouTube e tem o compacto de todas as etapas, um mini documentário de todas as etapas de quando eles venceram a Volta à Espanha. Ali ficou muito claro que eles não perdem o foco, eles não comemoram antes da hora. Durante todo o documentário existe um sentimento de calma, foco, concentração, não é de tensão, é de missão. Se nós estivermos fazendo o que nós devemos fazer e o nosso melhor, vitória ou derrota, a gente sai daqui com um sentimento de dever cumprido. E parece que é isso que baliza não só o Primož Roglič, como a equipe. Como vocês podem perceber, e para quem assistiu várias entrevistas, o Primož Roglič, o único momento que ele relaxa, que ele dá risada, que ele conversa, que você sente que não é uma resposta imediata, é após a última etapa. Importante, ele se demonstra com a mesma atenção, respeito e paciência na vitória e na derrota, o que é uma grande virtude. Agora lembrem que esses vídeos são extremamente pessoais, é um vídeo da percepção do Samuca e a parte mais legal do vídeo é o comentário de vocês, então para que as pessoas tenham referência de outros pontos de vista. Não, eu não gosto do Primož Roglič, não, eu não gosto do Pogačar, eu gosto de tal cara, eu acho isso, e tem várias pessoas que conseguem várias informações de bastidores e essas informações ajudam a conversa, a gente conversar sobre ciclismo, que é o que a gente gosta. Chega de blá blá blá, vamos colocar esse cara aqui, que é um monstro, na entrevista e a gente vai interagindo com ele. Bora. Yeah. It's a race, huh? I already knew it. It's short and sweet. So. O que ele diz é o seguinte, o repórter pergunta se ele saiu na movimentação que separou ele de quem deveria lutar pela classificação geral, que era o McNulty e o Pogačar. Com 70 km, a Astana fez uma movimentação na descida, quebrou o pelotão e o Primož Roglič conseguiu estar junto dessa movimentação, faltando 70 km, que se mostrou decisiva ao longo de toda a etapa. E ele diz que a etapa foi curta e doce, ou seja, ele gostou da etapa. It could be the long one, you would have like boring 100k more, but now it's just a block, a good 100k, so yeah, it was super hard, but at the end everything went well, so I'm really, really happy. Isso é interessante, o que ele disse que a etapa foi curta e doce, poderia ser uma etapa com os 100 primeiros quilômetros chatos e com um bloco no final decisivo. Então é engraçado porque os atletas eles têm que tomar cuidado com essas entrevistas, principalmente como nessa entrevista que o Primož Roglič ele está completamente desarmado, ele não tem motivo para ser estratégico, porque não existe etapa amanhã, já está decidido. E ele disse assim, poderia ser uma etapa de 100 km chato, boring, porque para os caras, os 100 primeiros quilômetros, por mais que seja 40, 45 de média, de longe existe alguma movimentação que para eles, principalmente os caras da classificação geral, é interessante. Então, ele fala isso, daí as outras equipes sabem que ele fica meio chato os 100 primeiros quilômetros, daí se tem alguma equipe que quer deixar ele ainda mais
com o sentimento, com a sensação de que é chato, puta, o que eu tô fazendo aqui? É só pegar e trazer o ritmo para mais lento ainda, para que ele se sinta mais incomodado ainda. Apenas uma brincadeira, mas outras equipes assistem às entrevistas e com certeza os caras ficam pegando essas sensações pessoais que eles não deixam transparecer no ambiente ali no meio da competição. Da competição. It was short, but was it really sweet? Sorry? It was short, but was it really sweet or not? Sweet, yeah. I'm just happy, like I already said, I always kind of like Basque because it's just super hard to race here. It's a super hard race, and I have fun from day one. I already achieved a super nice result, and I already always said I'm here with a young team. And yeah, you see the guys are super strong. Also Jonas was second at the end, so yeah, we had a really fun and nice week. Ele dizendo que ele gosta de correr no País Basco. O repórter pergunta assim, foi sweet, mas foi dura, né? Foi difícil a prova. Daí ele disse que sim, que foi super difícil, mas que eles atingiram o objetivo deles, que a Jumbo-Visma está lá na Volta ao País Basco com uma equipe jovem e mesmo assim eles conseguiram atingir o objetivo, que ele gosta de correr no País Basco, que o Vingegaard está na segunda posição na classificação geral e que ele está feliz. Para quem acompanha as entrevistas do Roglic, dá para perceber que é bem raro ele ter essa manifestação de felicidade assim tão aberta. Your second Chapela, you look nice. Yeah, I think I still don't put it perfectly on, but yeah, he's beautiful, yeah. O repórter pergunta se ele aparenta estar bem com o chapéu. Ele falou sim, que eu não devo ter colocado certo no pódio. Para quem assistiu, ele ficou tentando arrumar o chapéu e talvez tenha outro nome, mas ele falou assim, talvez não tenha colocado direito, mas eu gosto da sensação. Thanks. Does it feel like a revenge a bit? Because last time it was Pogacar, we got the GLE last. Esse repórter é o mesmo repórter que fez a entrevista depois do Tour de Flanders. Enfim, quem tiver curiosidade, passa uns vídeos atrás e coloca lá as entrevistas do Tour de Flanders. É o mesmo repórter. The last day, this time it's you. It's a bit of a revenge or not? Yeah, but you know what I mean. It's in this race, you just were always talking about me and him, but it's not just us racing, and that's the thing. It's also you can see a lot of other strong guys. Ok, galera, eu vou ser pessoal. Esse cara que vocês estão vendo na tela, não o Samuka, diminui o Samuka. O Samuka não tem importância nenhuma. Tchau, Samuka, pequenininho. Esse cara que está na tela, ele é um atleta fantástico e ele se mostrou ser uma pessoa fantástica, especialmente na derrota no Tour de France. O que deve ter sido algo que não foi fácil, mas na época do Tour de France eu comentei que eu assisti um podcast de um canal pequenininho. É uma pena que eu não gravei qual que era o canal e eu não sei onde está esse canal, mas era de um cara, um amigo de um dos staffs, de um dos ciclistas da Jumbo-Visma, amigo de infância. O canal pequenininho do cara tinha, sei lá, 200, 300 seguidores, e ele pegou e conversou com esse amigo de infância dele, que por sinal era o ciclista da Jumbo-Visma, falando sobre a decepção da derrota. E o cara só elogiou o Primož Roglic, dizendo que ele é um cara que ele tenta sempre no ônibus. A discussão sempre é com o diretor esportivo quando que eles vão encontrar uma oportunidade para que outros ciclistas tenham a oportunidade de vencer uma etapa. Ele é um cara que ele é admirado não só no pelotão, como ele é admirado dentro da equipe. Até então é a percepção que eu tenho, e o que reforça isso são algumas entrevistas, alguns vídeos e etc. A pergunta do repórter foi se tem uma sensação de revanche em relação ao que aconteceu no Tour de France, porque no Tour de France, na última etapa, o Pogacar tirou a camisa amarela do Primož Roglic. E eu te juro que esse milissegundo para a resposta do Primož Roglic, eu fiquei pensando o que ele vai responder, porque eu duvido que ele responderia, sim, é uma revanche. Né? E daí o que ele respondeu foi que todo mundo fica muito concentrado só nos dois. E existem vários outros ciclistas
ele não fala exatamente com essa palavra, mas existem vários outros bons ciclistas e que deveriam receber atenção. Ou seja, toda aquela história que eu contei de que ele não fica centrado apenas nele, é exatamente isso. Eu falei assim, ó, todo mundo fica falando do Primož Roglič e do Pogačar. Existem vários outros ciclistas durante a competição. Então não é uma revanche, e ele não fala literalmente com essa palavra, não é revanche, ele meio que saiu pela tangente, mas dá a impressão que, tipo, não é uma revanche. Ele só fala que a competição não é apenas o Pogačar versus ele. Yeah, we just have to focus on the race, how to manage it in the best way, and luckily, yeah, today went a lot better than, for example, for me the last stage in Nice. So yeah, I had a fun. At Paris-Nice? Ele dizendo que ele tem que focar no objetivo deles, e se vocês assistirem o vídeo do mini documentário da Volta à Espanha, vocês vão perceber que ele fala muito sobre isso, e daí ele fala que tudo deu certo e foi diferente do último estágio do Paris-Nice, onde de novo ele tinha a liderança e ele perdeu o que parecia que estava virando algo repetitivo. Então talvez seja esse alívio de conseguir reverter, e ele também mudou a forma de competir. Ele foi mais estratégico, o Pogačar ganhou uma etapa, ele não se preocupou em ficar acelerando, ganhando todas as etapas. Ele fez o que geralmente os caras de grandes voltas eles têm que fazer para ser sólido ao longo do ano. I asked you about these last days, which seems tough for you at La Vuelta, at Dauphiné last year. This time, is this the victory of the maturity, finally, because you have let go and you have perfectly mastered the situation? Yeah. Boa pergunta. Ele disse que se o repórter finalmente, olha aí como eu mudo de opinião, eu sou super flexível, meu. Eu adoro esse repórter. Eu adoro, e é verdade. Ele perguntou se essa vitória é a vitória da maturidade. Porque ficou visível que o Primož Roglič, ele competiu, ele fez a volta ao País Basco de uma forma diferente. Ele competiu de uma forma diferente. Ou seja, aquilo que eu costumo falar dos jovens atletas, Pogačar, Egan Bernal, não sei o quê, esses moleques são fantásticos, entendeu? Mas a gente precisa ver, a hora que enverga a molecada, o que acontece com a molecada? Tem moleque que explode, tem moleque que enverga, nunca mais consegue desenvergar, o moleque fica envergado, daí nunca consegue mais ter ótimos resultados, e tem uma lista gigantesca desses nomes que foram grandes promessas. Os moleques chegam no Tour de France, camisa branca, ganha etapa, não sei o que, daí no segundo ano aparece menos, no terceiro ano desaparece, no quarto ano o cara tá lá no meio do pelotão. Ele não tem potência para ser sprintista, ele não tem potência para ser um super gregário, ele tinha característica para ser um líder de equipe, só que isso não se concretiza porque esses caras que são líderes de equipe é pressão, meu, é pressão o tempo inteiro. O cara tem sempre alguém envergando o cara, se não é a equipe, é o patrocinador, é o adversário, são os torcedores, é o tempo inteiro envergando o galho, meu. É brincadeira esses caras, não. Yeah, it's also, you know what I mean. I never really believed like that I cannot do the last stages or whatever, but yeah, it was. I had a couple of times some bad luck, but also on the other hand, I'm always in that kind of situation that everybody sees that. Galera, eu espero que vocês estejam apreciando o gesto corporal dele, como ele tá relaxado. Ele fala, voltando lá para a pergunta, que eu me empolgo nessa história, voltando lá na pergunta, o cara perguntou se essa foi a vitória da maturidade. Ele falou assim, eu nunca entendi que eu sou um cara que não consigo ganhar a última etapa e que tudo reverte negativamente na última etapa. Ele falou assim, foi um pouco de má sorte, né? Mas daí ele fica, tipo, relaxado. Ele falou assim, porra, mas eu faço tudo certo, tipo, eu sou um cara dedicado. Vamos lá, deu certo, vamos comemorar e vamos pra próxima. Eu me empolgo com os caras. So was beautiful that today went without any of unnecessary problems and Ele fala assim, meu, foi lindo, sem nenhum desnecessário problema acontecendo. Ele falou, foi lindo, ele tá feliz, ele não consegue responder de felicidade. Eu tô entrando na vibe dele. I just raced a block and having fun, huh? Thank you very much, man. Congrats. É isso, galera. Ele disse que ele se divertiu e que ele fez o que ele tinha que fazer. E essa é a entrevista do Primož Roglič. Daqui a pouco eu coloco no ar a entrevista do Pogačar, que
É aquele tipo de entrevista que eu não deveria ter assistido. E daí eu vou dar a minha opinião pra vocês, eu sei que vai ser controverso, eu sei que o pessoal vai ficar bravo comigo, mas aqui o negócio é pessoal, eu não fiz meu café ainda, por favor, se você estiver tomando um café, sabe que você pode mandar um pouquinho? Me dá aqui, coloca aqui pra mim, um pouquinho de café, pra gente tomar junto, certo? Galera, eu confesso que tem sido um grande desejo ultimamente, principalmente por conta dessa impossibilidade de viagem. Eu gostaria muito de ter a oportunidade de, em algum momento, espero que talvez, quem sabe, por que não, no Tour de France desse ano, ou ano que vem, a gente se reunir num lugar, todo dia após a etapa, ou pelo menos sexta, sábado e domingo, todo mundo conversando, tomando café, comendo pizza, tomando cerveja, vinho, água, suco verde, o que você quiser, o que importa é a gente falar sobre o que a gente ama, certo? Galera, por favor, coloca os comentários aí, todas as informações adicionais, as críticas, os comentários, beijo pra mãe, beijo pra todo mundo, pode colocar aí no comentário pra mandar beijo pro grupo de pedal, do amigo, da esposa que precisa de incentivo para pedalar, do marido que precisa de incentivo para pedalar, estamos todos juntos. Abraço, tchau, beijo.